Hoje nós temos o prazer de ter o Alfredo Pinto, que é trabalhador à Casa de Jesus, que vai nos falar sobre um tema harmonia familiar. Que Jesus te ampare, te ilumine e te intua. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui para conversar sobre um tema tão importante. Harmonia familiar é algo que todos nós desejamos, mas nem todos conseguimos ter. Não seria muito produtivo nós ficarmos elencando todas as possíveis causas sobre harmonia ou desarmonia familiar. Vamos então procurar centrar a nossa conversa de hoje em algo comum, útil a todos nós. No ano passado, as casas da nossa regional espírita estudaram esse livro, Vereda Familiar, Raul Teixeira pelo Espírito Teresa de Brito. Um livro que fazia parte desses trabalhos voltados à família, e um dos encontros tinha o título de Harmonia Familiar, baseado em alguns capítulos desse livro. Estava eu no meu escritório, preparando esses slides, entra o meu filho, de 12 anos de idade, olha para minha cara e fala: "Ah, legal, harmonia familiar, você vai dar palestra? Vai dar aula de harmonia familiar? Como? Se você não tem harmonia familiar nem aqui em casa?" Eu respirei fundo. Para minha sorte, estava, acho que bem amparado, bem sintonizado com o tema, e pude dar ao meu pré-adolescente uma resposta educativa e que gerou harmonia familiar. Conto esse caos para vocês porque a nossa vida é assim. A vida familiar é recheada desses pequenos momentos onde nós somos convidados a nos posicionar, e se nos posicionarmos adequadamente, geramos harmonia familiar. Se errarmos o nosso posicionamento, vamos arrumar desarmonia familiar. Vamos estar hoje conversando usando a metáfora de um carro, o carro familiar, que está... Perdão, só um pouquinho. Que está nas ruas da estrada da vida. Quando nós temos um carro familiar, quem está guiando este carro? O pai ou a mãe, certo? E nós vamos falar sobre isso. E nesse carro, essa família que nós estamos usando como metáfora para a nossa conversa, é uma família típica, tradicional, composta por pai, mãe e filhos. Mas ela é apenas uma família que estamos didaticamente escolhendo esta. Nós sabemos que na realidade de hoje, o conceito familiar é muito mais amplo. Nós vamos desde famílias de pai ou mãe solteiros até famílias que são homoafetivas. Então, sintam-se todos contemplados nesse caso aqui. Vamos começar com o nosso embasamento da doutrina. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6º, item 257. Nós aprendemos com os Espíritos. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Olha que interessante. De tudo que nós sofremos, algumas vezes nós sofremos coisas que independem da nossa vontade, mas a maior parte das vezes é porque nós queremos. Mas nós gostamos de sofrer? Nós queremos? Não, não é isso. Remonte cada um à origem deles, dos sofrimentos, e veremos que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Então, se nós estamos tendo desarmonia familiar, estamos tendo problemas familiares, é porque nós não estamos sabendo evitar as causas dessa desarmonia. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. E os Espíritos terminam nos ensinando: aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse e que fosse simples nos gostos e modestos nos desejos, a muitas tribulações se forraria.
O mesmo direcionamento aparece no capítulo 5º, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Causas Atuais das Aflições. E fazemos então esse paralelo com a nossa família. Se o nosso carro familiar está viajando, trafegando desarmoniosamente, a responsabilidade é de quem? Do pai e da mãe. A responsabilidade não é daquele adolescente que vem nos propor um desafio, não é daquele bebê chorão, não é da esposa ou do esposo ingrato. A responsabilidade é nossa, de quem está à frente dessa vida, dessa família. E nós vamos estar então, quem maneja, quem guia um carro, precisa estar atento às prioridades, precisa estar prestando atenção ativamente na direção que esse carro vai e muito preocupado com a velocidade. Então, em vários momentos hoje, nós vamos estar lembrando dessas questões. Prioridade, né? Quais são as prioridades da família? Direção, estamos na direção certa? E velocidade. Nós não podemos estar nem devagar demais, que nós não estaremos cumprindo com as nossas obrigações perante esta família, e nem rápido demais. Vamos começar pelas prioridades. Minha família é minha prioridade? Minha família é minha prioridade? Quem responde afirmativamente a essa questão? Muito bem. Muito sábio quem opta por ter a família como prioridade. Como diz o Espírito Camilo na apresentação desse livro, a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias. Como vemos em outras obras e na codificação também, a família é a grande escola do espírito. Não é por acaso que esse grupo está aqui reunido. Quando se reúne um grupo familiar, ele está ali para proporcionar para esses indivíduos que o compõem condições de se aperfeiçoarem, de se libertarem, de se educarem. Então, para todos que responderam que a família é sua prioridade e que eu já elogiei dizendo que são todos sábios, vem a próxima pergunta. E qual a prioridade da família? Se a família é minha prioridade, eu tenho que ter muito clara qual a prioridade da família para eu estar indo buscar essa prioridade. Todo mundo tem bem firme essa resposta aqui? Então vamos lá. Nós, no nosso nível evolutivo, quais são as duas grandes chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Pronto, a resposta é essa. Essa é a prioridade da família, estar combatendo o orgulho e o egoísmo. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, num artigo intitulado Primeiras Lições de Moral da Infância, Kardec lembra que o objetivo do Espiritismo é o progresso moral da humanidade e que ele deve, então, forçosamente, projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Então, a moralização das massas vem dessa educação moral e nós, como espíritas, temos dentro do espiritismo ferramentas para isso. E essa educação que eu tenho como missão para mim e proporcionar para os meus, ela não tem efeitos apenas para o meu grupo familiar. Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, ele ensina que a questão social é, antes de tudo, uma questão moral. Então, nós estamos num mundo que é um planeta de expiação e provas. Estamos todos aqui para evoluir, para trabalhar o egoísmo e o orgulho que está presente em todos nós. Inclusive, naqueles anjinhos que nós trouxemos à encarnação, a reencarnação que nasceram dos nossos lares. Inclusive no meu cônjuge amado, inclusive em mim mesmo.
Então, a prioridade da família é essa. E sendo essa, vamos conversar um pouco mais e continuar dando o nosso embasamento doutrinário. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: pode-se considerar uma missão a paternidade? Os espíritos respondem: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa, o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. E nós sabemos que ele não está falando do futuro daquela criança, está falando do futuro da sociedade. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então vamos lá. Se a família é minha prioridade, a minha prioridade então é aproximar os meus filhos da senda do bem. É muito clara essa missão. Todo mundo comigo? Todo mundo já responde essa na ponta da língua? Então vamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz: ó Espírita, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a nossa grande missão. A gente olha um Divaldo, olha um Chico, olha um grande cientista e fala: nossa, que missão linda que eles têm. E ficamos procurando a nossa missão. Se eu optei por constituir família, quer missão mais nobre, mais linda do que essa? De eu desempenhar bem a minha missão, depende a moralização da sociedade. Depende o progresso do meu planeta. Precisamos mais? O convite está feito. É muito clara que essa deve ser a nossa prioridade. Alguém quer voltar aqui atrás e trocar a família como prioridade? Não? Mantemos a família como prioridade? Então vamos lá. Vamos então falar de algumas coisas práticas para procurar entender como que nós, na nossa imaturidade espiritual, muitas vezes no dia a dia nós esquecemos, ou nós estamos tão imersos nas nossas rotinas e que nós, tendo a família como prioridade, nós nos esquecemos dessa nossa missão, dessa realidade espiritual e acabamos causando desarmonia na família porque estamos desalinhando o nosso carro com o que é a prioridade. Vamos falar um pouco de amor. O amor é um sentimento muito nobre, muito amplo, que nós, na nossa pequenez, ainda não conseguimos definir. A gente consegue dizer, por exemplo, o que não é amor com certeza. Paixão não é amor. E nós vemos desarmonia em muitos jovens casais que têm dificuldade de fazer a transição do que é aquela paixão gostosa, aquele namoramento, aquele início de vida familiar, aquela lua de mel que vai por alguns anos, para o amor verdadeiro. As paixões, como nos explicam os Espíritos na questão 907 e 908 do Livro dos Espíritos, elas têm a sua função, elas são positivas, elas multiplicam as nossas energias para aquela atividade, para aquele estudo, para aquela missão que nós temos. Mas, como um corcel, como um cavalo, ela deve ser domada e me servir, e não eu me entregar a essas paixões. Então, muito cuidado na vida conjugal, que nós precisamos estar alimentando o amadurecimento do amor. E é muito útil nós lembrarmos de algumas virtudes, alguns comportamentos, a nós estarmos exercitando no dia a dia. Bondade, o senso de dever para com os membros da família, a advertência amadurecida que sempre deve existir, a afetividade, a cooperação, a justiça e a humildade. O viver o amor e o equilíbrio na família
ele não se desgasta com o tempo. A rotina não mata o amor. A rotina pode matar a paixão, mas a paixão não sustenta um casamento, não sustenta uma família. É o amor amadurecido que sustenta essa família. Os problemas aparecem. A nossa vida conjugal não é 1000 maravilhas. Os relacionamentos em casa não são as 1000 maravilhas. São lá que nós encontramos aquelas pessoas, muitas vezes difíceis, que temos que nos exercitar. E se eu souber viver bem, conviver bem com essas pessoas, enxergando ativamente, tendo força de vontade ativa para preferir enxergar o que elas têm de bom. E quando eu enxergar os defeitos, eu não devo ser passivo, eu devo fazer algo também, como advertência amadurecida. O equilíbrio no amor é não ser ciumento. Ciúmes não é amor. É outra confusão que nós costumamos fazer. Ela não me ama, ele não me ama, nem ciúmes tem. Mas quem disse que ciúmes é amor? Talvez os filmes, mas os filmes não são bons conselheiros. Então o amor, ele não é ciumento, mas ele também não descuida do outro. Um amor equilibrado, amadurecido, entende que eu sozinho me basto e sou feliz. Eu não preciso do outro para ser feliz. Mas junto com o outro, nós juntos somos mais felizes. Isso às vezes, principalmente para os homens, é difícil de entender, né? Que ela não precisa de mim, ela está comigo somente porque ela quer, porque ela me ama. Um amor equilibrado leva a mulher a não negligenciar o marido só porque os filhos chegaram. E um amor equilibrado leva o marido a entender que a disponibilidade da mulher muda conforme vão passando as fases do casamento também. Quem vive um amor equilibrado entende que o homem não é joguete e que a mulher não é objeto do homem. E tudo isso que nós estamos conversando do conjugal se aplica também aos filhos. Quantos desatinos nós cometemos super protegendo filhos, querendo tirar dificuldades de suas vidas, quando as dificuldades são alavancas de crescimento, alavancas de progresso. Então também no filho o amor tem a sua medida. O psiquiatra Samitiba nos ensina que filhos criados com comodidades, facilidades, superproteção demais, o que acontece? Ele cunhou o termo parafusos de geleia. Não aguentam depois a menor contrariedade e espanam. Então, isso é o amor com equilíbrio na família. E como falamos, é certo que nós teremos problemas, nós teremos conflitos na família. Alguém espera que no mundo de expiação e provas, onde a maioria de nós é imperfeitos e onde o mal ainda prepondera, que não haja conflito? É claro que eles vão aparecer. Mas o ter conflito não quer dizer que eu preciso ter desarmonia. Como eu me posiciono perante o conflito para resolver aquele conflito vai dizer se eu estou em paz comigo ou não. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus condena a cólera e mesmo toda expressão descortês para com o próximo. E aprendemos que a doçura nasce do coração amoroso, que entende a limitação do outro. Quando eu faço um exame de consciência, eu estou empreendendo a minha reforma íntima. Eu estou entendendo que eu sou apenas um espírito imperfeito que está aqui encarnado para dar um passo em direção a Jesus. Eu tenho mais tolerância, benevolência e paciência para aceitar também o erro do outro. Tratar o outro como eu quero que ele me trate também quando eu errar. Então, se quando nós tivermos os problemas em casa,
um cônjuge, o marido, a esposa, impaciente ou agressivo ou ingrato, que tal antes de reclamar, nós sermos gratos por tudo de bom que essa pessoa traz para nossas vidas? Vocês já ouviram falar que no casamento a gente tem duas opções, estar certo ou ser feliz? É muito verdadeiro isso. Por que algumas vezes temos obrigatoriamente que estar certos e provar os nossos pontos? Independente de estar certo, se eu for lá provar o meu ponto e humilhar o outro que está errado, isso vai gerar harmonia familiar? O que vale mais? Eu mostrar que eu estou certo, ou eu calar no momento e depois adequadamente promover o entendimento, promover a melhoria daquela falha daquele meu companheiro de jornada? É tão simples para a gente entender e tão difícil para a gente aplicar, porque a gente ainda é egoísta e orgulhoso, certo? E a vida, ela é um mar, a vida familiar também. Tudo que eu estou jogando para a vida dá de volta para mim. Então nada como nós sermos gratos e exercitarmos a gratidão para tudo de bom que aquela família traz para mim, para essa oportunidade de nessa convivência eles estão sendo meu espelho, eles estão mostrando também o que eu preciso progredir. Vamos ver um rápido vídeo então que conta a história de uma princesinha reclamona. Chega, Renan, hora de dormir. Anda, amanhã tem que acordar cedo. Ah, só mais 10 minutinhos. Não, Renan, tem que dormir, já falei. É que eu tô sem sono. Renan, eu já falei com você. Conta carneirinho, conta cabritinho, conta o que você quiser. A sua mãe tem que estar cedo amanhã naquela loja. Colabora, por favor. Vai dormir. Não consigo. Ô, garoto, eu também tô sem sono. Aliás, insônia é um problema de família, tá? Cada um com seus problemas. Agora dorme. Fecha o olhinho e dorme. A senhora também contra cabritinhos? Não, no caso eu tomo Rivotrilzinho. Mas isso é coisa de adulto. Dorme. Conta uma historinha. Ai, garoto! Pro sono chegar. Tá bom. Era uma vez um príncipe e uma princesa. Eles namoraram, se casaram e foram felizes para sempre. Agora dorme. Poxa, mãe. Ah, Renan, conto de fadas é bobagem, meu filho. Você cresce, fica tudo diferente. Você vai ver, viu? Dorme. O que eu vou ver? Você quer saber mesmo? Então tá, então eu vou te contar. Vamos lá. Era uma... Todos vocês já conheciam os Amigos da Luz? Então, muito interessante. Quem não conhece, procure vários vídeos no YouTube engraçados e doutrinariamente corretíssimos. E o engraçado e um pouco triste dessa história, desse vídeo, é que todos nós nos identificamos com algo dessa mãe.
Temos um pouco dessa ingratidão, e um dos pontos dessa mãe, além de trabalhar essa historinha, a questão da gratidão, que ela não estava sendo grata por tudo aquilo, é também a questão da rotina. A rotina daquela vendedora de shopping que está toda lá e não consegue dar atenção para outras coisas. E agora nós entramos nesse novo ponto, que já falamos bastante sobre prioridade e direção, e vamos falar sobre a velocidade, sobre o uso do nosso tempo. Em que velocidade o nosso carro familiar está trafegando? Num artigo de Marlene Nobre intitulado Estresse e Espiritualidade, publicado no site da Associação Médico Espírita do Brasil, ela conta uma fala de Chico Xavier que é a seguinte: a paz em nós não é de circunstâncias externas, e sim nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Olha o Chico ensinando para a gente. Então, a paz está na consciência do dever cumprido. Faz sentido isso? Muito. Porque se a minha paz estiver nas coisas externas, eu vou ter paz quando eu tiver uma casa própria, um carro do ano, os meus filhos encaminhados na vida, e a lista vai. É temerário eu colocar a minha paz em coisas externas, que de uma hora para outra mudam por N fatores que não estão sob o meu controle. Agora, quando a paz está no meu dever cumprido, e eu estou cumprindo o meu dever, vem a adversidade que vir, eu até posso sofrer, eu até posso ter uma ligeira tristeza, uma ligeira desarmonia, mas eu vou voltar para o meu equilíbrio, porque eu vou ter lá no meu íntimo aquela firmeza de quem fez o que era necessário quando era necessário. Então, se está acontecendo isso para mim, que seja, eu vou encarar, porque isso me fortalece. Todos comigo entendem? E em todo esse artigo, Marlene Nobre vai falando sobre essa questão da nossa rotina e do nosso equilíbrio. Nós estamos equilibrando algumas bolas na nossa vida: trabalho, família e social. E precisa existir um equilíbrio consciente que nós damos dividindo o nosso tema nisso. Lembra lá no início, do item 257 do Livro dos Espíritos? Se nós não formos sóbrios e limitarmos os nossos desejos, a gente vai criar problema para nós mesmos. Já vamos falar no Vinda Simples sobre esses desejos. E então, nós temos que ter lugar na nossa vida para a família, para o trabalho e para o social. Se eu tenho uma rotina muito acelerada, como a da princesinha reclamona, a nossa tendência é focar mais onde? Trabalho. Essa é a nossa grande tendência, porque uma sociedade materialista, de um mundo de expiação e provas, o ter, o possuir, define as pessoas. Na sociedade que nós vivemos, infelizmente ainda é assim, mas é um fato. O que eu tenho, o que eu visto, que carro eu ando, a casa que eu moro, se eu tenho casa de praia, se eu viajo, se eu não viajo, onde meus filhos estudam, quantas línguas eu falo, para que faculdade eu fui. Isso me define. Então, a sociedade prioriza o ter. O espírita que vive consciente e que deseja harmonia para a sua família, ele prioriza o ser. Por quê? Porque se eu levantei a mão dizendo que a família é minha prioridade, e a prioridade da família é estar aproximando esse grupo de Deus, eu não posso priorizar a minha casa, eu não posso priorizar o meu trabalho, eu tenho que priorizar o ser, eu tenho que priorizar a minha vivência espiritual. É dizer que o resto não é importante? A gente já chega lá. E Marlene Nobre ainda trabalha que nós estamos ali. Temos que ter tempo para o espírito, para o corpo e para a mente. E na nossa rotina, para que a nossa rotina seja equilibrada, para que consigamos estar equilibrando tudo isso, a gente precisa ter tempo para uma boa leitura, para meditação, para exercícios,
para estar na casa de Jesus, fazendo um curso, participando de um grupo de estudos, vindo a palestras, tomando passe, fazendo evangelho no lar em casa. Essa vida espiritual, ela diminui o meu estresse, ela gera saúde, é comprovado. E a hora que eu consigo isso, eu estou gerando harmonia para minha casa. Tem momentos da vida que eu vou focar muito no trabalho. Sim, tem momentos na vida que a gente precisa focar muito no trabalho. Mas que quando isso aconteça, seja de forma consciente. Eu sei que não é o que eu quero para mim. Eu sei que uma vida focada em trabalho não vai gerar um relacionamento conjugal feliz, não vai gerar um relacionamento parental feliz. Mas que eu vá viver aquele momento, às vezes por um ano, às vezes por mais, por menos tempo, eu preciso me dedicar ao trabalho mais. Tudo bem, mas eu tenho um plano para depois voltar ao equilíbrio. Eu discuti com a minha esposa e com meus filhos, de acordo com a maturidade deles ou não, o porquê que aquilo está acontecendo. Vocês entendem? Vamos dar mais um exemplo. Estamos ali como aquela família do exemplo, pai, mãe e 2 filhos. A mãe recebe uma promoção, ou o pai, tanto faz, para trabalhar em outra cidade ou em outro estado para ganhar 3 vezes o que ganhava aqui. E aí? Vamos ou não vamos? Hashtag partiu promoção, né? Vamos embora. Vamos ganhar mais em outro estado. Quem vive no automático, com uma vida muito acelerada, vai sem pensar, porque é muito mais dinheiro. O espírita consciente vai, talvez, mas antes de decidir ir ou não ir, ele vai ponderar prós e contras. Se eu tenho uma dinâmica familiar aqui, eu mudei de cidade, muda totalmente a dinâmica familiar. Os meus filhos aqui talvez estejam inseridos na evangelização da casa. Eles têm contato com amigos, com outras famílias que valorizam o ser também. Quando eu trocar para outra cidade, será que lá vai ter uma casa espírita, com um departamento de infância e juventude, com uma turma de evangelização da idade dos meus filhos para eles participarem? Então, nós precisamos avaliar. Muitas vezes, sim, vai ser importante a gente mudar, mexer em toda a estrutura para ir. A questão aqui é o quê? Que a minha prioridade é a harmonia do grupo familiar. E que isso seja conversado, estudado, e que se formos, não é um que vai e arrasta o resto junto. São todos que estão indo juntos. Estamos juntos nesse ponto? Então, vamos falar agora da questão da vida simples, que talvez esse seja o ponto onde a maioria de nós nos perdemos. Viver uma vida simples é uma opção que nós todos temos, mas é difícil avaliar e é muito pessoal o que é uma vida simples. A mensagem de Jesus foi clara: vivam neste mundo sem serem deste mundo. E ele nasceu numa manjedoura. Ele podia ter nascido num cesto de ouro e pedras preciosas? Ele veio na manjedoura para quê? Para mostrar que nós não precisamos de muito, podemos partir do nada, materialmente, para fazer grandes obras. Então a vida simples é uma opção nossa. E quando eu estou equilibrando nessas bolas do trabalho, da família, do social, da mente, corpo, espírito, tem essa questão das minhas posses. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero que meus filhos estudem, mas espera um pouco, vamos pensar, a minha casa, ela já não é suficiente? Eu preciso ter uma casa melhor? Eu quero sair do aluguel, ótimo. Você quer sair do aluguel para que casa? Talvez a pergunta certa seria: qual é a casa que, atendendo a minha prioridade primeira, que é a família vivendo unida em harmonia rumo a Cristo? Atendendo essa prioridade, qual é a casa que eu posso dar para minha família? Talvez não seja um duplex de frente para o mar na Avenida Atlântica. Precisa ser? Morar de frente para o mar dá felicidade para nós?
pode dar uma euforia momentânea de quem conquistou aquilo. Depois de alguns meses ali, você nem olha pela janela mais. Ou se olhar, aquilo não vai te trazer nada de melhor. Não, mas material não é nada para mim, a minha prioridade é a família. O meu filho vai ter um colégio bom, uma faculdade boa, fazer uma pós no exterior. Será que isso vai fazer meu filho feliz? Será que está na programação reencarnatória dele isso? Nós pouco sabemos da programação reencarnatória dos nossos filhos. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos querendo dar para eles, eles não precisam naquele momento. Não é errado possuir, comprar, desejar bens materiais. O errado é eles estarem acima do que as prioridades familiares. Eu querer que um filho cresça mais inteligente do que o pai, mais instruído do que o pai, que a minha filha fale várias línguas, é ótimo isso. Desde que, antes disso, eu cuidei para que eles sejam homens de bem. Eu posso ir atrás disso, eu devo ir atrás disso. A sociedade deve progredir em moralidade e em técnica, em racionalidade. Mas a urgência do momento é que progridamos em moralidade. Esse é o nosso foco, esse é o foco da família. Que todo o resto, vindo como segunda prioridade, não tem nenhum problema. Então, que o nosso lar seja diferente por vivermos conscientemente de nossa realidade espiritual, por ser um lar espírita, verdadeiramente cristão, onde estejamos privilegiando o ser. E lembrando, quando a gente vive no automático, a gente tende a negligenciar essas coisas. Por isso é um incentivo para que tenhamos rotinas adequadas, onde que tenhamos tempo para conviver, para estar com os nossos, para poder gerar harmonia através do conhecimento um do outro. Parece que a conversa é coisa de velho, é coisa do passado. Hoje não se tem mais tempo. Às vezes, quem aqui nunca teve vontade de deletar o WhatsApp do iPhone ou do smartphone? Quanto tempo essa tecnologia que traz tanta facilidade também tira de nós? E lembremos, eu falar que a família é minha prioridade e que eu quero deixar um grande patrimônio de herança para os meus filhos, eu estou me equivocando novamente. Quem disse que para o meu filho ter um grande patrimônio é útil? Vai que o garoto foi um vagabundo por vidas e vidas a fio e ele está agora vindo comigo para que eu incentive no trabalho. Eu vou deixar dinheiro dando facilidade para ele para quê? Para que ele se perca mais uma vida? Não. Existem usos melhores do dinheiro para isso. Vamos ver um outro videozinho rápido, baseado numa psicografia, onde Rolando Boldrin, de forma muito divertida, nos fala sobre isso. O mundo, pessoal, lembra um circo-teatro, cuja função nunca termina. A casa da gente é como se fosse assim, um
Então, questão 926 do Livro dos Espíritos. Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e sabe olhar sem inveja quem está acima de si, poupa-se muitos desenganos da vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Quantas as nossas necessidades são verdadeiras, são reais, e quantas são exageradas? São essas artificiais que criamos ou aceitamos as criações da mídia apenas para alimentar o nosso ego. Então, não podemos falar de harmonia familiar sem falar dessa questão do consumismo, sem falar dessa questão que nós devemos realmente colocar o consumo que possuímos em segundo plano, comparado com a nossa missão maior. E vamos então, terminando, lembrando que nós estamos na direção de nossas vidas. A responsabilidade é nossa para estar gerando harmonia familiar, seja buscando equilíbrio pessoal e amadurecimento nas nossas relações, trabalhando a benevolência, a tolerância, a bondade e a gratidão, exercitando a paz no lar, iluminando as nossas horas, sabendo ter uma rotina que atenda todos os pontos da nossa vida sem negligenciar a nossa realidade espiritual e, finalmente, fazendo da vida simples uma opção de vida, para que tenhamos mais tempo para conviver, para conversar, para poder efetivamente cumprir a nossa missão, porque estamos aqui reencarnados. Muito obrigado pela atenção de todos e que possamos levar essas meditações para nossos lares. Obrigado, Alfredo, por essas informações, né? Essas instruções. Se vocês tiverem um tempinho, quiser se acalmar ainda mais, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças, porque sofremos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que clamam por justiça, que hoje choram, que tudo vai ter uma explicação dentro do conhecimento, porque a liberdade que nós todos pleiteamos e exigimos de nós mesmos é através do conhecimento. E a doutrina espírita realmente nos ensina a ter esse conhecimento. A todos, uma boa semana, uma boa noite.